Henker que vive duas vezes. Capítulo 282. Tritão, 7. Equipe, HH, quintas, e a Rico, 12 avos. A chegada repentina do líder do Dragão Branco fez todos congelarem. Ela estava tão no ar que era difícil ver seu rosto com clareza, mas a presença que ela exalava era tão grande que todos sentiam que ela estava bem na frente deles. Na verdade, ela se sentia tão grande quanto as espécies gigantes há muito extintas. O Duque Ardbad agarrou sua espada bastarda gigante. Sua cabeça estava confusa. Pelo que ele sabia, a Rainha da Primavera não deveria estar aqui. O Dragão Branco estava no meio de uma guerra com os Elohim, que tentavam assumir o 76º andar. A Terra do Sangue e o Mar do Tempo estavam se livrando das forças e bases do Dragão Branco nos andares abaixo. O Dragão Branco estava ocupado por causa dos ataques em todas as frentes. A contribuição da Rainha da Primavera nos campos de batalha foi notável. Graças a ela, as batalhas no 76º andar ficaram tranquilas, mas não o suficiente para ela olhar para outro lugar. Vendo a atmosfera confusa em torno de Waltz, o Duque Ardbad estreitou os olhos. Não é. Waltz foi separado do espaço como um ser que não deveria estar aqui. Uma sombra, é um corpo primordial? Os olhos do Duque Ardbad se arregalaram quando percebeu a identidade de Waltz. Um corpo primordial. Quando a energia dentro de uma pessoa fosse purificada, seu corpo retornaria ao seu estado primordial. À medida que o corpo ficasse mais forte, apenas a forma mais pura daquilo com que você nasceu permaneceria. Foi o auge do cultivo interno daqueles que podiam criar sombras. Na verdade, esse conceito originou-se da tribo de um chifre, então não havia muitos que soubessem disso. Este foi apenas o conhecimento que o Duque Ardbad descobriu coincidentemente por causa de seu profundo interesse em artes marciais. No entanto, havia uma coisa da qual ele tinha certeza. Se ela fosse alguém que tivesse um corpo primitivo, isso significava que ela havia ultrapassado o nível de Arhat. E o fato de ela estar aqui significava: ela definitivamente está planejando se livrar de nós. O Duque Ardbad ergueu a espada à sua frente. O corpo primordial de Waltz disparou pelo ar e alcançou sua posição em um instante. Quahang. A colisão dos dois fez com que ondas de choque se espalhassem ao redor deles. Ondas agitadas violentamente. O Duque Ardbad empurrou Waltz, mesmo sentindo a dor de todo o seu corpo sendo destruído. Ele significava uma força destemida. Considerando apenas a força bruta, ele estava confiante de que poderia vencer a verdadeira valsa. Sua característica menor que Opposite Ends Power maior que era poderosa o suficiente para arrastar montanhas para fora do solo. Foi isso que fez dele um guerreiro natural desde a juventude. Ser derrotado por uma mera sombra era uma humilhação que ele não conseguia suportar. Além disso, era óbvio o que Waltz procurava. Yeon-woo, ela queria o colecionador, que acabou com a vida da Rainha do Verão. No entanto, ele não podia permitir que o precioso amigo de seu rei fosse entregue àqueles rufiões. Pupupupung. Enquanto o Duque Ardbad estava em conflito com o corpo primordial de Waltz. Todos, recuem. Jin Hang lançou Open Speaking para seus subordinados. Bentek ficaria furioso quando acordasse, mas foi um alívio que tudo terminasse aqui. Ele não podia imaginar o dano que receberiam se fossem contra o Duque Ardbad. Mesmo que seja apenas uma sombra, já que a Rainha da Primavera está aqui, também não será fácil para o lado deles. Seria bom se ambos fossem destruídos aqui. Jin Hang olhou para a batalha de Duque Ardbad e Waltz até entrar no navio do capitão e sair rapidamente da área marítima. Sua tripulação seguiu o navio do capitão e também recuou. 30% dos navios originais foram afundados, e todos os navios que sobraram apresentavam sinais de intensa batalha. Quahang. Kelk. O Duque Ardbad cerrou os dentes com o choque que foi causado por sua espada. Era inacreditável que uma mera sombra tivesse tanta força. Porém, o que o irritou foi a experiência que desceu por sua lâmina. Foi a habilidade que derrubou grupos que ousaram atacar a tribo de um chifre. O Waltz usou a experiência facilmente. Cada ataque e movimento que ela fez tinha experiência incorporada. Por causa disso, embora o Duque Ardbad tenha bloqueado os ataques de Waltz, ele estava recebendo ferimentos internos a cada segundo. Ele poderia parecer bem por fora, mas seu interior estava uma bagunça. Além disso, ele estava tentando lutar enquanto protegia Yeon-woo, então foi ainda mais difícil. Isso foi tudo que eu consegui? O Duque Ardbad rangeu os dentes. Recentemente, sua confiança durante a luta diminuiu. Seu braço foi cortado por Tom, o líder do Dragão Negro, que era um 81 olho na época, e agora estava sendo derrotado por Waltz. Embora Waltz fosse poderosa o suficiente para lutar contra 3 senadores dos Elohim ao mesmo tempo, sua sombra não conseguia igualar seu poder real. O Duque, que acreditava ser o jogador mais poderoso da torre além dos 9 reis, ficou com ciúmes. No entanto, ele aguentou. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele controlava seus pensamentos complexos. Agora, ele tinha que se concentrar em como salvaria Yeon-woo. Como servo do imperador, era seu dever cumprir suas ordens, trazer com cuidado o amigo de seu imperador. Ele tinha que encontrar uma maneira de alguma forma. Não parece que isso vai acabar tão cedo. O Waltz apenas cerrou os punhos novamente,
não dando a ele uma maneira de escapar. Então não há nada que eu possa fazer exceto matar você. Não pensei em aprofundar nosso conflito com a Terra do Sangue. Mas será bom nos livrarmos de um duque aqui enquanto estamos nisso. Ela falou de maneira composta, como se estivesse falando sobre o tempo. Foi assim que seu corpo primitivo dominou o Duque Ardbad. O Duque Ardbad recuperou o fôlego e apertou ainda mais a espada. Se não houvesse um caminho, ele teria que fazer um, justo quando ele estava prestes a liberar sua arma secreta. Você pode me ouvir? Uma corrente de vento soprou sobre ele e uma voz pousou perto de seu ouvido. Se você pode me ouvir, não responda e pisque. Adequado para uma pessoa que passou um tempo no campo de batalha como se fosse sua casa, ele não expressou nada. A rainha da primavera pode entender, então serei rápido. Foi Heidi, a elfa que se mudou com Yon-Woo do 27º andar. Ele não sabia se poderia confiar nela, mas não era hora de se preocupar com isso. Além disso, o que ela disse foi simples. Para ganhar tempo. Ele não tinha confiança para derrotar a sombra à sua frente, mas poderia fazer isso. Só então, o corpo primitivo de Waltz se moveu. KW, Quang. Waltz caiu no chão, seu corpo girou como um peão enquanto ela esticava o punho. A experiência girou em torno de seu punho e cobriu o Duque Ardbad. Agora. O Duque Ardbad jogou Yon-Woo dos braços na água do rio. Com um respingo, ele afundou e o rosto de Waltz tinha uma expressão de derrota. Ela não tinha imaginado que ele jogaria Yon-Woo fora aqui. Espírito. Waltz percebeu tardiamente o truque do Duque Ardbad e tentou correr naquela direção. No entanto, o Duque Ardbad correu até ela e desceu a espada. Waltz mal bloqueou a espada com os braços. A lâmina dele estava bem no pescoço dela. O Duque Ardbad sorriu friamente pela primeira vez desde a luta. Onde você está indo? Você não deveria sair comigo? Você ousa. Waltz torceu o corpo, seus olhos roxos brilhando. A experiência explodiu ao seu redor. Se ele estivesse segurando Yon-Woo, ele não poderia ter evitado o ataque, mas como não havia nada para impedi-lo agora, ele liberou a força que estava segurando com uma respiração explosiva. Emissão de movimento de montanha. Sua habilidade característica que resultou de sua característica pressionou a atmosfera ao seu redor. O rosto de Waltz endureceu pela primeira vez desde a luta. Quaquaquang. O rosto de Waltz ficou rígido quando ela bloqueou o ataque com o braço. Havia pequenas rachaduras ao longo de seu braço. Sua pele externa, que não foi afetada pela maioria dos ataques, estava começando a quebrar. Foi assim que o ataque do Duque foi poderoso. O Duque brandiu a espada novamente e Waltz teve que refletir seu ataque usando Baei Bushin Won, um tipo de Mugong. Pung. Quando outra coluna de água surgiu da onda de choque, Yon-Woo estava se movendo rapidamente em direção ao navio fantasma, cercado por um ser iridescente. Heidi estava no navio fantasma, controlando os espíritos, suor escorrendo em sua testa. Heidi já havia usado a maior parte de seu poder mágico protegendo o navio fantasma, e não foi fácil trazer Yon-Woo da batalha de Waltz e Duque Ardbad. Heidi, está quase aqui, espere um pouco mais. Não havia nada que Dylan ou Jun pudessem fazer para ajudar sua companheira, então eles apenas torceram por ela. Quando Heidi tomou a decisão de salvar Yon-Woo, eles foram fortemente contra. Eles queriam escapar do campo de batalha como Tritão fez quando Waltz apareceu. Havia os monstros humanos canibais no navio que estavam indo para Yon-Woo, mas só restavam seres velhos e jovens, então eles poderiam se livrar deles facilmente. No entanto, Heidi balançou a cabeça com firmeza e rejeitou suas opiniões. E se fizermos, se jogarmos fora o colecionador, o que nos diferencia das pessoas que foram para Tritão? Dylan, Jun e o resto dos jogadores do navio fantasma não conseguiram dizer nada. A pessoa que os salvou de serem usados pelo 92º Esquadrão e lhes deu um lugar em seu navio foi Yon-Woo. Havia um preço para isso, mas na verdade não havia necessidade de Yon-Woo ir tão longe. Foi tudo por boa vontade. Heidi acreditava que se alguém agisse por boa vontade com ela, ela teria que retribuir o favor. Foi por isso que Heidi tentou salvar Yon-Woo mesmo enquanto seu corpo parecia estar sendo esmagado pela dor. Eu sou diferente do pai. Vou mostrar que sou diferente. Os olhos de Heidi ficaram vermelhos. As artérias de seus olhos estouraram e as veias azuis sob sua pele pálida incharam como se fossem estourar a qualquer momento. Seu cabelo ficou prateado como resultado do uso do poder mágico, mas ela continuou puxando Yon-Woo em sua direção. Heidi, você. Os olhos de Jun se arregalaram quando viu Heidi. Era um lado dela que ele nunca tinha visto antes. Mas havia coisas sobre sua aparência que ele tinha ouvido falar de passagem. Cabelo prateado e olhos azuis. Um elfo assim, eles simbolizavam uma das famílias mais poderosas dentro dos elfos superiores. Mas eles foram destruídos há muito tempo. No entanto, Jun não continuou pensando por muito tempo. Yon-Woo, que estava enrolado em uma barreira, saiu da água e estava alcançando o navio fantasma. Os jogadores pareciam aliviados. Isso é. Aí. De repente, Dylan, que estava assistindo a luta de Duque Ardbad e Waltz, gritou. Heidi enrijeceu quando se virou para olhar. Um fenômeno estranho que ela não conseguia acreditar que estava acontecendo. Xexexe.
Algo de repente flutuou atrás de Waltz e assumiu a forma de um humano. Sombra dividida. O corpo primordial era a forma mais pura de concentração de energia. Se você pudesse controlá-lo, também poderia separá-lo. Apenas. O Duque tentou impedir, mas já era tarde demais. A vela. Abra a vela. Assim que Yon-Woo subiu ao convés, Reid gritou com urgência. Os jogadores se moviam freneticamente. A vela foi aberta e os espíritos do vento começaram a soprar na vela. O navio fantasma desceu rapidamente pelas águas do rio. No entanto, a sombra de Waltz foi mais rápida. Suek.